Oi, Nirvana, tudo bom? Eu queria propor hoje para a gente falar sobre expectativas. Uma das coisas que eu acho que a gente viveu nesses últimos dias aí, pós saída do Brasil na Copa, foi o quanto que a gente teve as nossas expectativas frustradas. E aí eu vejo as pessoas fazendo duas coisas. Uma, ou elas falam que fingem, né, que não ligaram. Não, eu não. Bobagem, eu não fiquei chateada, não. Eu nem tava esperando muita coisa. Ou ela, na raiva, se propõe a então não ter mais expectativas. Eu ouço muito isso, às vezes em consultório também, né? Ah, eu não quero mais saber, eu nunca mais vou torcer, eu nunca mais quero saber de. Não, pra não me decepcionar. E a partir daí uma série de outras coisas, enfim. Então a minha questão é como é que você lida com as suas expectativas? Beijo! Oi, Ingla, que bacana a tua proposta, porque é um tema tão comum e que engatilha tanta gente, né? Eu certamente responderia a resposta mais sincera, que é muito mal, porque essa duplinha entre a expectativa e a frustração caminham muito juntos e são muito, se não sutis, são pata de vaca, né? Porque a frustração vem com tudo e também a promessa da expectativa e o apaixonamento da expectativa também pode vir com tudo. Mas eu acho que a melhor questão que me surgiu quando eu ouço sua pergunta, sua questão, é como, na verdade, quando a gente se pergunta como lida com as expectativas, a gente também está se perguntando como a gente lida com as emoções, né? Sejam elas imensas, como a própria alegria, ou ainda a tristeza da frustração, ou até essa que você exemplificou como da raiva. Pensaria eu também como a gente lida com o pesar, ou como a gente pondera as relações que a gente estabelece na expectativa. Portanto, eu trago essa sensação da expectativa para a relação com o outro. E a relação com o outro na expectativa muitas vezes está convidando a gente a pensar sobre o que a gente pode dar e sobre como a gente pode receber. Será que isso seria uma boa possibilidade da gente caminhar com a questão da expectativa, como eu dou e como eu recebo? As expectativas e as emoções, eu nem sei muito como formular isso, mas o que você me parece que você está me dizendo e que eu gostaria de refletir com você é como é que, se tudo isso é algo natural, se tudo isso são coisas que acontecem, talvez a gente esteja falando de aceitação, e eu não acredito em incondicional, mas aceitação dessas emoções e situações consigo e com o outro que não são encontradas, né? A gente não tem aí o que a gente chamaria de uma resposta positiva, algo agradável, ou enfim, né, que nos traga essa felicidade, essa exuberância que você também falou que pode acontecer quando a nossa expectativa ela é alta e ela acontece, né? Então vem a alegria, o prazer, a felicidade, enfim. Então, não sei se ficou claro isso pra você. O que você pensa daí? Eu acho que pode ser uma forma muito carinhosa de lidar com as expectativas quando a gente as leva para o movimento das emoções e nelas a gente habita gentilmente, vagarosamente, na possibilidade da aceitação. Porque aceitar a expectativa ou a frustração é um jogo de mente bastante ardiloso, né? Porque facilmente poderíamos cair na armadilha de que se minha expectativa foi cumprida, eu aceito plenamente aquilo que o outro tem para me dar. Ou se a minha expectativa não foi cumprida e eu me frustrei, na verdade é o outro que tem dificuldade de aceitar aquilo, né? Fica aquele jogo mental, né? E quando a gente leva para as emoções, você tem razão, é linda essa inversão que você está fazendo de que o dar e receber é também uma bela dança consigo próprio, ou seja, com as minhas próprias emoções. Então, da aceitação, eu caminharia para a possibilidade da gente compreender que esse dar e receber é conosco, como você propõe, e ainda ele é sutil e vagaroso, né? Ele é humano, né? A nossa humanidade talvez resida muito sutilmente, muito suavemente na possibilidade de aceitar o fluxo das nossas emoções. Como seria isso? Sim,
Bom, o que você trouxe eu acho que é fundamental da gente elaborar, né? Que é então que a aceitação ela não é condicional. Se eu aceito o positivo e não aceito o negativo, eu não aceitei, né? Então não pode ser um jogo mental. Porque esse aceitar o que eu quero e não aceitar o que eu não queria muito é não aceitar, né? Porque se eu tenho uma condição, não é aceitação. E na gentileza, assim, das emoções e da compreensão de que exatamente isso, se eu me fecho para uma das possibilidades, eu me fecho para todas, né? Eu te perguntei sobre frustração porque eu realmente acredito que o caminho não é o então eu não tenho expectativas para então não me frustrar, né? Olha como isso é mental. Tem uma estrutura de palavras, semântica, gramatical, etc. Né? A gente precisa ir pro coração e entender que é claro que eu preciso esperar, né? E às vezes eu espero muito, às vezes eu espero o que é possível, às vezes eu espero pouco até, mas eu espero, né? Eu tenho expectativas. E se eu aceito em mim as minhas expectativas em relação a mim mesma e ao outro, toda e qualquer emoção ela é possível. E se toda e qualquer emoção ela é possível, a gente está caminhando gentilmente para a aceitação plena, que isso é possível, né? Então, o ter expectativas e entender que talvez a gente se frustre, talvez a gente colha aí a delícia da surpresa de algo incrível até, além das nossas expectativas, mas entendendo que as emoções, quando as expectativas não são cumpridas ou não são encontradas ali dentro do que a gente queria, a gente também precisa acolher essa frustração que nada mais é do que um luto, às vezes uma raiva, às vezes uma tristeza, talvez a preocupação de que, já que a minha expectativa não foi cumprida, qual é o meu próximo planejamento, para onde eu caminho a partir daqui, né? Mas ali eu vou, então, caminhando de forma mais fluida no que eu espero, que às vezes acontece, que às vezes não. Obrigada por esse papo de consciência. Um beijo.